Antes de tudo, agradeço o convite para participar deste mais do que bem-vindo projeto de criação literária do Motirô. É um grande prazer estar com vocês. Espero que tenhamos boas trocas ao longo dos nossos encontros online. O título que escolhi para a minha oficina é Ler para Escrever. E ao propor este tema, considerei a intrínseca relação entre leitura e escrita, né? Bem como a importância dos livros para o trabalho de criação. Claro, né, eu quis mostrar como a minha própria experiência como escritora sempre esteve ligada à minha paixão pela leitura. Este nosso primeiro encontro, né, é para que vocês possam ter uma ideia geral da oficina e do tema, né, que a norteia. Mas antes de falar sobre ela, né, eu vou me apresentar, vou discorrer um pouco sobre a minha própria história como leitora, escritora. Meu nome é Maria Esther Maciel, sou mineira de Patos de Minas e vivo em Belo Horizonte desde os meus 18 anos, quando ingressei no curso de letras. Sou professora de literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, escritora e crítica literária. Fiz mestrado em literatura brasileira, doutorado em literatura comparada e pós-doutorado em literatura e cinema. Publiquei 16 livros autorais em diferentes gêneros literários. Poesia, prosa de ficção, ensaio e crítica. Também organizei livros coletivos. Tá? Faço resenhas de livros para vários jornais e fui cronista semanal do jornal Estado de Minas por 3 anos. Integro a Academia Mineira de Letras e dirijo a revista Olímpio, Literatura e Arte. Além disso, eu sou apaixonada por animais e plantas. Né? Às vezes, por brincadeira, eu digo que eu sou uma bióloga, que não é uma bióloga, né? Já que também gosto demais de ler livros de zoologia, de botânica. E isso certamente interferiu bastante na minha própria literatura, né? Como vou tentar mostrar a vocês. Eu comecei a escrever muito cedo, mas só publiquei o meu primeiro livro de poesia, intitulado Dos Haveres do Corpo, aos 21 anos. Antes disso, editei um jornal na minha cidade, na verdade no meu colégio, chamado Correio Estudantil. Publiquei contos, poemas, resenhas em diferentes jornais e revistas. Ou seja, a minha existência, né, foi e tem sido muito dedicada aos livros e à escrita. Uma vez, um jornalista me perguntou quando foi que eu tive assim, o primeiro estalo criativo, né, que me levou a escrever. Aí eu respondi que, claro, é muito difícil, né, definir esse momento. Que talvez tenha acontecido num dia chuvoso dos idos de 1974, né, ou talvez numa noite de eclipse. Mas brincadeiras à parte, né, o fato é que, ainda criança, eu descobri as delícias e os sobressaltos da leitura. E foi através dela, né, que eu também me tornei uma escritora. Como leitora, busquei me formar e me transformar
por meio dos livros e textos, né, os mais variados, dos clássicos, as revistas em quadrinhos, das obras poéticas aos dicionários, né, dos romances do meu tempo, às obras antigas, né, das escritas sagradas aos compêndios científicos, aos livros informativos. E digo que tudo isso contribuiu para o meu trabalho literário. Antes mesmo de ser alfabetizada, eu já gostava de inventar histórias. Eu costumava subir na mangueira e na goiabeira que existiam no quintal da minha casa em Patos de Minas. E ficava lá, empoleirada, contando histórias para as frutas. Criei muitos contos de fadas, assim, né? Mas todos orais, claro. Né? Eu ainda não sabia ler e escrever. E ao entrar para a escola, um novo mundo surgiu para mim. Né? E o prazer de ouvir e contar histórias ficou ainda mais intenso. Eu comecei meu trabalho como escritora escrevendo poemas. O meu primeiro contato, né, com a escrita foi por meio da poesia, tá? Em especial a de Cecília Meirelles e a de Henriqueta Lisboa, né? Ainda na escola primária. Naquele tempo a gente usava o termo primária. E minha professora Nilza, na época, sempre levava um poema e lia para a gente. E lembro que eu me encantei, sobretudo com um poema da Cecília Meirelles sobre os tamanquinhos. Tinha um ritmo assim, de toque, toque, toque dos tamanquinhos, né? Que entrava nas palavras. Então, aquele balanço das palavras me seduziu. E eu percebi, naquele momento, a importância da sonoridade, né, para a poesia. Mais tarde, eu descobri um estranho e sombrio poeta, né, assim, que me impressionou muito, o Augusto dos Anjos. E realmente fiquei impactada assim, com a força visual das imagens que atravessam os poemas dele. Quer dizer, um dos poemas, chamado O Morcego, me fisgou com essa força, assim, me fisgou imediatamente, né? E até me assustou. Eu era ainda, né, praticamente uma criança, e eu vi aquele poema do morcego, realmente foi uma experiência também, né, de susto. E foi quando eu concluí que o ritmo e a visualidade também eram elementos fundamentais para a escrita poética, né? Tudo, não apenas ter sentimentos, ideias, mas também, né, esse manejo do ritmo e das imagens. Bom, agora eu só comecei de fato a escrever poemas quando, na adolescência, eu li uma antologia poética do Carlos Drummond de Andrade. E fiquei muito tocada pelos poemas. E desde então eu comecei a querer imitar o Drummond, né? Tomando os seus versos como modelos para as minhas tentativas no campo da poesia. E foi um exercício lúdico, prazeroso, né? E aos poucos eu fui encontrando, né, o meu próprio jeito de criar os meus próprios versos. Né? E lendo poetas diferentes, eu também pude encontrar, né, outras possibilidades de manejar a linguagem. Já no campo da narrativa, as leituras de romances de autores cultuados no tempo, né, como Charles Dickens, Jane Austen,
George Eliot, José de Alencar, Lígia Fagundes Telles, Aloísio Azevedo, José Lins do Rego, todos eles me formaram, né? Depois veio Machado de Assis, que foi muito impactante. Mas o impulso para a escrita aconteceu mesmo quando eu li, pela primeira vez, uma versão brasileira de As Mil e Uma Noites. Aí eu devia ter por volta de 15 anos e fiquei fascinada por aquele universo ficcional. Foi então que eu resolvi escrever uma história passada no mundo árabe, com direito a camelos, desertos, sultões, princesas, peripécias mirabolantes, e acabei publicando essa história dividida em capítulos num jornal da minha cidade. Tá? Então, foi a minha primeira experiência no campo da escrita ficcional. Eu gostava tanto de ler, né, na minha adolescência e ainda quando criança, que o meu pai resolveu me dar de presente uma cota mensal na principal livraria da cidade. Era uma cidade pequena, mas tinha uma livraria preciosa que era de um livreiro italiano, que sabia de cor, inclusive, né, vários cantos da Divina Comédia e declamava para as pessoas que iam lá. Ele me indicou muitas obras, né, e com isso eu passei a conhecer nomes importantes da literatura brasileira e estrangeira. Foi aí que comecei também a escrever comentários sobre livros, né, comentários sobre poemas, contos que eu lia e que me instigavam. Foi o meu início como resenhista, né? Hoje, muitas pessoas fazem isso nas redes sociais, né? Fazem comentários dos livros que leram, livros de que gostaram. E naquela época eu comecei a fazer isso também, mas escrevendo à mão, né, nos meus cadernos. Então eu digo que através da leitura aprendi também muito sobre a vida e as coisas do mundo. É um outro aspecto que eu acho relevante. Aprendi ainda, né, que era possível inventar outros mundos, imaginar outras realidades, né, mesmo as impossíveis, e levar tudo isso para a escrita. Isso porque a literatura, né, como afirmou a crítica e professora Leila Perrone Moisés, que está o livro, um trecho do livro dela está incluído no caderno de atividades que eu preparei. Então, segundo ela, a literatura parte de um real que pretende dizer, né, e acaba por desvendar um mundo mais real do que aquele que pretendia dizer. Ou seja, a literatura toma a realidade como referência, né, mas transforma essa realidade em outra ou em outras. Hoje, eu posso garantir, né, que a leitura é também uma experiência de vida. Tá? Porque na leitura, nossas emoções, nossas experiências, nossos sentidos se misturam, eles entram naquilo que é lido. Né? Na leitura, nós podemos reinventar a nossa própria vida. A escritora polonesa Olga Tokarczuk, tem um nome difícil de pronunciar, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel em 2018.
Ela discorreu, né, sobre o papel da leitura num livro intitulado Escrever é Muito Perigoso, que é esse aqui. Né? É um livro que eu recomendo a vocês. Ela afirma que a leitura só é de fato efetiva, quando envolve a compreensão e a vivência daquilo que é lido, né, por parte de quem lê. E acrescenta, né, os livros nos modificam. E é isso mesmo. Quer dizer, vocês poderiam me questionar e perguntando: então quer dizer que todo mundo que lê é capaz de escrever um romance, um poema, um conto, uma crônica? E eu responderia: claro que não. Quer dizer, não basta ser apenas leitor ou leitora. Né? O talento, a criatividade, o desejo interno, né, de se lançar à escrita, a disposição para aprender os recursos da arte literária. Quer dizer, tudo isso é necessário. Como a Olga nos ensina, a escrita exige mais do que uma boa história, exige mais que um assunto, por mais fantástico que seja, mais do que uma pesquisa, do que tempo livre, né, etc. Quer dizer, quem escreve tem que encontrar uma voz própria, né? Essa voz inconfundível, né, que também é chamada de estilo, né? Ela é essencial. Graças a essa voz, a escrita, segundo a Olga, cintila. Tá? Ela se torna diferente das escritas dos autores e autoras que lemos e admiramos. Descobrir essa voz intrínseca, né, talvez seja o que há de mais difícil na arte de escrever. Porque essa voz não pode ser aprendida, tá? Mas ela pode ser apreendida dentro de nós, extraída da nossa subjetividade. E creio que o conjunto de todas essas coisas é o que nos faz escritoras e escritores. E a leitura, dentro disso tudo, é de enorme relevância. Tá? Daí, mais essa afirmação da Olga Tokarczuk. Ela diz: nesse fenômeno todo que chamamos literatura, o essencial é precisamente a leitura. Bem, então, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria agora de falar um pouco, né, sobre o meu apreço pelas escritas híbridas, né, que misturam gêneros e buscam outras modalidades de texto para a criação literária. Porque a nossa oficina é voltada, né, para a leitura como inspiração, como ponto de partida para a escrita, mas os textos, né, que eu pretendo privilegiar são esses, são os textos híbridos. Né? O que vem a ser isso? O que vem a ser essas escritas? Né? E começa por falar de uma experiência pessoal. Né? Quer dizer, porque isso tem a ver com um desassossego, né? Um desejo de desvio das formas previsíveis, né? Um desejo de experimentar, né, novas possibilidades de escrita. Por um tempo, eu escrevi só poemas em verso, né? Compus histórias lineares, né? Segui regras de composição poética ou narrativa, mas depois eu resolvi embaralhar as fronteiras entre poesia, prosa
ensaio, crônica, e outras modalidades textuais, não necessariamente literárias, né? Como listas, verbetes de dicionário e de enciclopédia, descrições, aforismos, receitas culinárias, bulas de remédio, etc. O que não me impediu, né, de voltar aos poemas em verso, né, aos contos com início, meio e fim. Mas esse hibridismo, né, me atravessou e me levou a uma outra seara no campo da criação. E se transformou, né, no meu território, digamos assim, privilegiado. E não apenas o hibridismo textual, tá? A mistura de gêneros, não apenas isso, mas também a busca de outros registros e referências de outros campos do conhecimento. Então, essa busca também me move, né? Como eu já até mencionei a propósito da zoologia e da botânica. Mas também me interessei bastante, né, e me interesso ainda bastante por filosofia, história, cinema, artes plásticas, cartografia, né? E essas referências, eu creio, nos ajudam a conhecer um pouco mais essa intrincada rede de saberes, né, que foi construída em torno das coisas do mundo e fora do mundo, né, em torno da vida e para além dela. Venho trilhando esses caminhos cruzados, né, desde 2004, quando lancei um livro intitulado O Livro de Zenóbia, tá? Que é um conjunto de textos avulsos, um conjunto que pode ser lido também como um romance, sem forma de romance, sobre a vida de uma mulher chamada Zenóbia. Tá? Ela também é de Patos de Minas, embora tenha vivido em outros lugares, é bióloga, amante de botânica e zoologia, escritora e uma cozinheira fabulosa, né? Ou uma cozinheira de mão cheia, como costumamos dizer. E adora listas e aforismos. Em torno dela, compus textos curtos, com traços descritivos e narrativos, mas sem deixar de lado o ritmo das frases, né, a sonoridade das palavras, as imagens, já que eu nunca consegui me desvencilhar dos recursos da poesia, né, mesmo quando escrevo prosa. No final do livro, eu incluí uma série de listas, tá, atribuídas à personagem Zenóbia, e todas organizadas sonoramente, né? São listas de palavras preferidas, listas de peixes perplexos, cidades raras, aves em perigo, orquídeas e bromélias, livros de cabeceira. Já a mistura de modalidades diferentes se deu de uma maneira um pouco diferente, né, no livro dos nomes que eu publiquei em 2008. Quer dizer, a Zenóbia foi realmente o ponto de partida. Tá? E no livro dos nomes, eu pude inserir a linguagem dos dicionários, das enciclopédias e das coleções. Tá? É uma espécie de dicionário ficcional, composto de vários textos independentes que, entrelaçados, formam uma espécie de romance ou uma história desmontável. Tá? No total, são 26 nomes, que vão de A a Z. Para cada nome, um verbete onomástico. Né? Eu pesquisei também em dicionários de nomes, inventei um monte de coisas.
um personagem, uma personagem e 4 narrativas. Né? E compus retratos descritivos para cada uma delas. Né? E todos esses retratos de personagens, né, se cruzam, um aparece nos verbetes dos outros, né, e isso forma uma rede. Então, tanto no livro de Zenóbia quanto no livro dos nomes, eu uso esses artifícios. E em ambos há também, né, passagens e lembranças da minha história pessoal, né, acontecimentos que eu presenciei, casos de pessoas que eu conheci, referências a lugares em que vivi ou que visitei, né, mas tudo isso filtrado pela ficção. Os verbetes continuaram a me perseguir, né, mesmo depois desses livros. E foi durante a pandemia, né, que eu voltei a escrevê-los assim de maneira mais intensa. Alguns entraram num livro de poesia que eu escrevi nesse período, intitulado O Livro das Sutilezas. E foi nessa mesma época que escrevi a pequena enciclopédia de seres comuns, que foi publicado em 2021. Tá? Quer dizer, é um volume só de verbetes sobre plantas e animais, e o título que eu dei, né, para esse conjunto foi Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, exatamente me remetendo a essa ideia dos verbetes. E são 76 verbetes, todos ilustrados por uma artista mineira chamada Júlia Panadés. Eles foram distribuídos em 4 séries: Marias, Joões, Viúvas e Viuvinhas e Híbridos. Híbridos também nos nomes: mico-leão, orquídea macaco, peixe-boi, etc. E todos esses seres, animais e vegetais, de diferentes espécies, existem, com exceção de 4, tá? Um para cada seção. E neles eu misturo referências científicas e elementos ficcionais. Bem, então são essas experiências híbridas, né, que andei fazendo nesses livros, que eu pretendo compartilhar com vocês, né, a partir de agora. E organizei as aulas, né, seguindo um roteiro de leituras, né, de apontamentos críticos teóricos e exercícios criativos relacionados a esse universo. No segundo dia da oficina, na próxima semana, nós vamos nos encontrar. Vocês vão se apresentar, vão falar um pouco sobre as suas expectativas em relação à oficina. Depois, pretendo falar um pouco sobre algumas modalidades híbridas, né, da escrita poético-ficcional, né, fazer um panorama desse uso criativo de listas e verbetes na literatura. Tá? Vamos ler e comentar alguns textos que se valem desses tipos de modalidades, né? E darei, então, as diretrizes para o primeiro exercício criativo, né, a ser feito por vocês em casa. No encontro seguinte, eu vou comentar os textos criados por vocês, né, sem mencionar a autoria, né? Eu sei que
Algumas pessoas podem ser mais tímidas que outras, se sentirem expostas, então eu prefiro que os textos sejam mencionados, sejam comentados, né, de uma maneira mais geral, sem nomear mesmo, sem que eu nomeie necessariamente, né, os autores. E farei observações sobre o conjunto. Em seguida, né, eu vou fazer uma exposição sobre descrições e retratos escritos, tá? Que é o outro tópico, e que eu vou me valer de alguns apontamentos de críticos, de escritores sobre isso. Tá? Aliás, eu incluí no caderno de leituras e atividades, né, várias citações de diferentes autores que trataram de questões relacionadas à nossa oficina. Tá? Então, esses textos servirão, né, de referências para o segundo exercício criativo. Já no último encontro, eu vou comentar os textos criados por vocês, né? Farei algumas considerações finais sobre as questões apresentadas ao longo da oficina, ou seja, uma espécie de flashback, e darei dicas para quem quer seguir o ofício de escritor, escritora. Claro, partindo, né, da minha vivência da escrita literária e buscando também em obras de escritores essas dicas, porque muitos deles escreveram ensaios, escreveram livros inteiros sobre a arte de criar literatura. Né? E há dicas muito interessantes. No caderno vocês já encontram algumas delas. E no caderno eu ainda sugiro alguns livros teóricos, alguns ensaios, algumas obras literárias, tá, que podem ser úteis para vocês, né, no desenvolvimento desse ofício criativo. Bom, então é isso. Aguardo assim, com muita expectativa o nosso encontro ao vivo, virtual, e espero, né, que possamos ter uma ótima interlocução ao longo desse período. Tá? Muito obrigada e até breve.